produtivos! Sejam muitíssimo bem-vindos à aula de número 21 da nossa comunidade. Tanto faz, isso aqui não vale nada. Eu vou ser excelente quando eu for um profissional X, eu vou ser excelente quando for na minha empresa, eu vou ser excelente quando eu tiver um número X de clientes. Isso não faz sentido. A excelência, ela começa hoje. A gente não vai ficar excelente daqui a sei lá eu quantos anos. A gente não vai ficar excelente só quando a gente estiver faturando o que gostaria de faturar. A gente não vai ficar excelente só quando a gente morar onde gostaria de morar. Ou quando tiver o título que gostaria de ter. Não, a excelência começa hoje. E aí o estudo à distância, ele tem um grande privilégio, que é a flexibilidade, né? De eu poder escolher o que eu vou consumir, como eu vou consumir, quando eu vou consumir, de eu poder estruturar isso no dinamismo da minha rotina. De novo, eu, por exemplo, não trabalho em horário comercial necessariamente, a minha rotina é mais flexível do que isso, o que pra mim é uma grande vitória, porque foi um sonho que eu sempre tive. Então, hoje, a flexibilidade de um curso à distância, pra mim, é sensacional. Tanto que eu escolhi a comunidade na modalidade à distância para que isso funcionasse bem para vocês. A comunidade é um EAD com aulas síncronas, como eu falei, mas em formato de transmissão, né? Mas a gente tem as aulas síncronas dos workshops eventualmente, então é bem isso mesmo. Vocês precisam entender qual é o mais adequado para o objetivo de vocês. Para mim, o EAD com aulas síncronas é o mais perfeito para o meu perfil de aprendizagem, para os objetivos de carreira que eu tenho hoje e para aquilo que eu acredito que funciona. Então, eu preciso só de um pouquinho de disciplina para eu conseguir ter o mesmo resultado em menos tempo. Então, se eu estudo, especialmente no EAD, eu preciso ter lá na minha agenda, estudo todos os dias. Não é uma vez por semana, não é 2 vezes por semana, não é quando der, é todos os dias. Se eu estiver estudando por um objetivo que não é tão life-changing assim, que não é tão transformador na minha vida, eu posso ter isso de uma forma um pouco mais flexível e aí manter a constância, que é o quê? Estudar todos os dias, mas de formas diferentes. Às vezes eu vou ler um parágrafo, às vezes eu vou ler 2 páginas e às vezes eu vou ler quase o e-book inteiro. Vou flexibilizar. Ok? Especialmente para quem estuda, trabalha, tem filho, treina, blá blá blá, coisa toda. Mas pro cara que tá estudando à distância e ele está no momento estudante, não tem desculpa. É ler o e-book, olhar o fórum, olhar o material de apoio, já ir escrevendo algo. E isso é uma coisa fundamental que eu dizia pros meus aluninhos, desde os meus aluninhos particulares lá preparatórios para o vestibular. Eu digo isso pro meu irmão e digo isso para vocês. Trabalha de casa, estuda de casa, tu já reduz um custo violento no teu mês. Sem contar que fica muito mais fácil faturar mais porque tu tem mais horas livres no teu dia para trabalhar e fazer aquilo que te gera dinheiro. Então, tudo que requer é comprometimento, é seriedade, é buscar ser um aluno excelente. E um aluno excelente, ele não passa o dia inteiro envolvido naquilo, mas ele tem tarefas muito bem estruturadas. Quando eu falei que o estudante faz um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, é porque nesse intervalo ele vai treinar, ele vai falar com os amigos dele, ele vai cuidar da alimentação dele pra semana, ele vai cuidar do networking, ele vai ter o lazer, ele vai ter o descanso, tudo isso. Ele vai procurar um estágio, provavelmente. Então, é comprometimento que requer, sabe? Para estudar EAD com disciplina, uma tarefa por dia é assim, ó, o mínimo necessário para que funcione. E é uma coisa que sim, qualquer pessoa pode fazer. Sim, qualquer pessoa pode fazer. E sim, o EAD exige sim menos da gente do que o presencial. Só precisa escolher qual é a modalidade que funciona para ti e manter a mentalidade produtiva através desses conceitos. E para isso, 4 conceitos, microtarefas. Vai ter um dia que eu vou ter pro empreendedor, vamos trazer um pouquinho pro empreendedor, que nessa aula não foi tão abordado. Vai ter um dia que eu não vou conseguir estudar da forma que eu queria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha no perfil de um cara que eu gosto muito, que me ensina coisas, vou pegar um post, vou ler e vou fazer uma anotação. Gente, uma microtarefa de 10 minutos, menos de 10 minutos. Constância. Se hoje eu não posso fazer o perfeito, o que eu posso fazer que seja adequado? E o adequado é o quê? Aquilo que funciona.
bem como exemplo da microtarefa. Flexibilidade. Não tem horário. Hoje eu vou ter que levar a minha avó no médico. Não tem problema, porque tu não tem horário para estudar. São tarefas. Então, usa essa flexibilidade a teu favor. Faz aquilo que tu tem disponibilidade para fazer pelas pessoas que tu ama e ainda te mantém estruturado com os teus estudos. Para o empreendedor isso é fundamental, porque às vezes o cliente vai falar contigo num horário nada a ver e tu vai querer dar retorno para ele nessa hora. Assim as coisas vão se estruturando. E a rotina MVP é o quê? Qual é o mínimo necessário para eu ter resultados com esse projeto? Para o estudante é uma tarefa por dia, desses conceitos. Não é difícil, muito pelo contrário, é mais fácil. Certo? Lembra de responder a pesquisa de satisfação que eu pedi para vocês, isso vai ajudar bastante a gente ter uma tomada de decisão ainda mais assertiva, que é o que a gente quer. Aproveitem a semana, coloquem lá na rotina de vocês o estudo diário. Vocês estão matriculados em uma comunidade EAD com aulas síncronas, então aproveitem um estudo por dia. Vai com certeza abrir a mente de vocês e mudar a forma como vocês gerem a rotina e os projetos.